Tá começando a programar em VBA e tá com algumas dificuldades em entender quais são os tipos de variáveis que a gente tem lá dentro do Excel e como utilizá-las? Então fica aqui que o vídeo de hoje é para você. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E na aula de hoje, então, falaremos um pouquinho mais sobre os tipos de variáveis que a gente tem aqui dentro do VBA. Mas, antes de a gente começar, você já sabe, desce aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no joinha para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Comenta a sua dúvida aqui embaixo que eu faço questão de responder. Eu duvido você achar um comentário nesse canal que eu não tenha respondido. Tá lançado o desafio para você aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, o que eu tenho aqui? Eu deixei aqui uma descrição dos nossos objetos que a gente tem aqui dentro, tá? Primeiro, vamos falar da integer, tá? O que é integer? A minha pronúncia não sei se vai estar 100% correta, tá? Porque eu não sou fluente em inglês. Mas, depois você me fala aqui se está correto ou não. O que é integer, pessoal? Integer, ela é uma variável, então, que a gente tem aqui dentro, que ela é do tipo numérica, e ela varia aqui de menos 32 até mais 32.000, né, nesses itens aqui. Então você consegue armazenar aqui dentro valores que estão dentro desse intervalo. Por exemplo, dá para você colocar aqui dentro idade, com certeza. Dá para você colocar aqui, por exemplo, quilômetros, dá para você colocar aqui dentro. Uma outra que a gente tinha anterior dessa era a byte, né? Só que a byte, ela ia ali de um intervalo muito pequenininho, então eu decidi nem colocar aqui porque a gente nem usa mais essa byte, não faz sentido a gente utilizar mais, né? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem integer e a gente tem a long também, né? O que a long faz? A long também é uma variável do tipo numérica, só que ela tem um intervalo de valores muito maior, como você pode ver aqui no exemplo, tá? Por que a gente utiliza integer? Por que a gente utiliza long se todas são variáveis numéricas? Eu, particularmente, pessoal, costumo utilizar sempre a long para tudo. Lá atrás, há muito tempo atrás, quando a gente tinha limitação de hardware em relação à memória, em relação ao processamento, utilizar essas variáveis menores, ela representava no nosso código um ganho de performance muito grande. Atualmente, com computadores com 8, 16, 32, 64 GB de RAM, processador Core 5, Core 7, Core 9, não é mais necessário a gente ter tanto apego assim a esses pequenos detalhes. Eu, particularmente, quando preciso determinar aqui uma variável numérica, eu vou trabalhar com a long. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Depois embaixo a gente tem a double, para a gente trabalhar especificamente com valores decimais, tá? Aqui embaixo. A gente tem a string, para a gente trabalhar com textos, então simplesmente eu quero colocar ali meu nome, quero colocar o endereço, qualquer coisa que seja texto, a gente trabalha com a variável string, ok? A gente tem a boolean para true or false, né? Ou seja, para valores verdadeiros ou falsos, né? Os valores booleanos que a gente costuma dizer. E fica tranquilo que tudo isso aqui vai ter exemplo, tá? A gente vai lá para dentro do VBE e eu vou dar exemplo de tudo isso para vocês, tudo bem? A gente tem aqui a variável date, que é do formato datas e horas, que a gente também consegue colocar aqui dentro e é muito utilizado. E a gente tem aqui a variant, que eu coloquei como coringa aqui, por quê? A variant, pessoal, eu até evito de ensinar para os alunos às vezes, por quê? Ela é uma variável que dá para tudo. Ela pode ser tanto hora, ela pode ser tanto texto, ela pode ser número, ela pode ser um coringa, exatamente. Você normalmente vai utilizar a variant quando você não tem certeza de qual que é o tipo de dado que aquela variável vai receber. E aí você costuma utilizar a variant, tá? Não recomendo que você utilize sempre, mas em casos específicos você pode utilizar sim, ok? E aqui embaixo a object, quando a gente quiser manipular objetos dentro do Excel, beleza? Agora vamos lá para o VBE, então, para a gente entender um pouquinho mais na prática quais são essas variáveis. Bom, pessoal, estamos aqui dentro do meu VBE e a primeira que a gente vai ver é a nossa variável chamada integer, tá? Vou até dar um espacinho aqui para facilitar melhor a nossa explicação. E olha só o que eu estou falando, pessoal. Lembre-se que sempre que você for declarar uma variável aqui dentro, a gente vai estar falando, então, da sintaxe DIN. DIN é a abreviação para dimension, né? Então, DIN, eu estou colocando aqui o nome da minha variável como idade, as integer, ou seja, declaro minha variável idade, e agora eu atribuo um tipo para essa variável, que é o tipo numérico, né? Um tipo ali que recebe números inteiros, ok? Então, a gente tem aqui a nossa variável integer, beleza? E eu estou falando agora que idade vai receber, isso aqui é uma coisa bem legal de vocês entenderem, que quando a gente está trabalhando com o VBA, o sinal de igual aqui é interessante que você passe a lê-lo como recebe. Então, idade recebe 25. E aí, eu insiro aqui então uma MSG Box, e dentro dessa MSG Box eu falo o seguinte: sua idade é, entre aspas, porque eu estou me referindo a um texto, e faço uma concatenação
com a minha variável idade. Vou clicar aqui dentro, apertar F5 e ele coloca para mim então uma MSGbox, onde ele fala que a minha idade é 25, tá? Então a variável integer a gente utiliza para armazenar valores inteiros como esse, ok? Agora, a nossa variável long, a gente costuma utilizar então para valores maiores ou menores também, não tem problema. Como eu falei, eu costumo utilizar a long para praticamente tudo. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar então a long como um número grande. Então eu coloco aqui, ó, din, ou seja, declaro a minha variável, número grande, as long, ok? Esse número grande vai receber esse número aqui, ó, que é 333. Então é 1 bilhão, né? 234.567.890. E aí eu coloco o seguinte, o número é, e aí eu coloco a concatenação com esse número grande, tá? Vamos executar, dou um F5 aqui, e ele mostra aqui para mim, então, todo esse número bem grandão, que não caberia dentro da integer. Se eu colocar esse número aqui dentro da integer, por exemplo, ó, dou um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V aqui, o que vai acontecer? Vou executar, ele vai dar um erro de estouro, tá? O que é esse erro de estouro? Isso significa, pessoal, que ele não respeitou aqui, ó, essa condição de que a integer recebe somente até 32.767, ok? Beleza, posso voltar lá, vou voltar aqui para o 25 para a gente não atrapalhar o nosso código, tá? Bom, agora a gente vai trabalhar com a double, tá? O que essa double faz? A double, então, ela traz para a gente aqui os valores decimais, não se esqueça disso, tá? Declaro uma variável chamada taxa de juros e ela vai ser do tipo double. E eu falo o seguinte, que a minha taxa de juros recebe 1.5, ok? 1,5 aqui, então, é a nossa taxa de juros. Vou retornar aqui dentro de uma MSGbox também, a taxa de juros é, e aí eu coloco a taxa de juros e concateno no final com o sinal de percentual, para falar que isso aqui, então, é um percentual, ok? Vou dar um F5 também para executar, e aqui eu tenho, então, que a minha taxa de juros é de 1,5%. Então, por mais que apareceu aquele pontinho lá, pessoal, e por que o ponto, né? Porque o VBA, ele é em inglês, e a gente recebe, então, as mesmas formatações que eles usam lá no inglês. Então, para separar aqui, o separador de milhar é vírgula, então o separador de decimal, pessoal, é o ponto, tá? Que a gente coloca na programação. Só que mesmo assim, quando a gente coloca ele para executar, para aparecer dentro da nossa planilha, ele respeita a linguagem da planilha, que no nosso caso aqui é esse 1,5, tá? Então não se preocupem em relação a isso que apareceu aqui, beleza? Ó, tá aqui o pontinho, certo? Ok, vamos dar continuidade. Agora a gente tem aqui, então, o nosso outro que é da string. Esse aqui é bem facinho, tá, pessoal? Que é para a gente atribuir, então, textos dentro das nossas variáveis. A gente tem aqui, então, uma variável que eu vou chamar ela de nome. Esse nome eu vou chamar Maria, tá? Então, o nome aqui, Maria. E aí eu falo o seguinte, seu nome é Maria, tudo dentro de uma MSGbox, tudo dentro de uma caixinha de mensagens. Vou executar aqui, ó, apertando F5, e prontinho, ele traz pra gente, então, a atribuição de Maria, beleza? Continuando, a gente tem agora o Boolean. Esse aqui é bem interessante, tá, pessoal? Porque agora a gente casa isso daqui com um bloco condicional que a gente tem aqui dentro, que é o bloco if. Você conhece ele dentro do Excel como função C, tudo bem? E agora eu tô falando o seguinte, eu tô falando, ó, din aprovado, então a minha variável chama-se aprovado, as boolean. Então eu tô falando que essa variável aprovado, ela não vai receber um texto, ela não vai receber um número, ela vai receber verdadeiro ou falso, só isso. A mesma coisa que a função C faz pra gente aqui dentro do Excel. E eu falo o seguinte, aprovado tem que receber true, ou seja, tem que receber o valor verdadeiro. Repare que esse true não está entre aspas, porque não é um texto, ela é uma condição lógica. Então, ela tem que estar fora de aspas, tudo bem? E aí eu falo o seguinte, se aprovado, então, ou seja, na verdade, não leia aprovado aqui, leia true. Então eu estou falando o seguinte, se verdadeiro, então, parabéns, você foi aprovado. Caso contrário, infelizmente, você não foi aprovado. Então, vamos executar aqui, ó, F5, e aí ele coloca aqui para mim, o parabéns, você foi aprovado, porque ali o nosso aprovado é true. Então, se for true, se for verdadeiro, ele retorna essa primeira opção aqui, que seria o nosso valor ser verdadeiro, lá da função C. Tudo bem? Então, se aprovado for verdadeiro, ele retorna para a gente aqui essa condição. Tudo bem? Excelente! Agora vamos falar de datas. Datas também são muito importantes da gente trabalhar aqui dentro do VBA. Eu vou declarar aqui agora uma variável chamada data atual, do tipo date, tá? As date. E olha só que peculiaridade muito interessante que a gente tem aqui dentro. Eu estou falando agora que a minha data atual vai receber date. Como assim? Vai receber um tipo de variável? Não, pessoal. Esse date que a gente está falando aqui embaixo é uma função do VBA
chamada date, que retorna para a gente a data atual. E aí eu falo o seguinte, ou em msgbox, né, coloco aqui numa caixinha de mensagens, hoje é, e concateno com a data atual, que é a data de hoje. Vamos ver na prática? Vou dar um F5 aqui, e ele retorna para a gente então que hoje é 18/4/2023, que é a data então que eu estou gravando esse vídeo e que provavelmente está sendo publicado também, beleza? E por fim, pessoal, a gente tem a nossa variant aqui então, tá? E essa variant, pessoal, olha só, a gente tem aqui então uma declaração dela com seu nome de valor, então a gente declarou uma variável chamada valor do tipo variant. Eu estou falando que o valor vai receber 1, 2, 3, e eu vou falar o seguinte, em msgbox, o valor é... e vai receber a variável valor do tipo numérica, com números. Depois embaixo, no mesmo código, eu estou atribuindo que valor agora vai receber uma variável, vai receber na verdade um texto. Então automaticamente ele vai trocar também para textos aqui embaixo. Então a variant é recomendado para determinadas situações onde a mesma variável pode receber textos, números ou datas ao mesmo tempo. Então vamos executar aqui, ó, F5. Primeiro ele vai mostrar para mim que o valor é 1, 2, 3. Quando eu clicar em OK, ele vai mostrar para mim agora que o valor é ABC, tá? Dessa forma, então, é que funciona a variant, beleza? Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Espero ter trazido um pouquinho de clareza para você em relação aos tipos de variáveis que a gente tem aqui dentro do VBA. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Muito obrigado, eu te vejo na nossa próxima aula.